Oi pessoal, boa tarde, aqui é Adelmo Dias Ribeiro quem vos fala. Estou aqui hoje nesse vídeo para tirar algumas dúvidas feitas nos comentários, portanto, se você tem interesse na temática previdenciária, continua no vídeo, tá? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para que você que está assistindo o vídeo se inscrevesse no canal, para que curtisse o vídeo, isso é extremamente importante, extremamente relevante para a gente aqui no YouTube, tá? Por meio das curtidas, das inscrições, a gente amplia o alcance do canal e, consequentemente, a nossa perspectiva de crescimento também melhora. Tá? Então, se você puder ajudar, puder dar essa pequena contribuição, eu te peço que nesse momento você se inscreva no canal. Tá? No vídeo de hoje, eu vou responder alguns questionamentos e, sem mais delongas, vamos adentrar a temática do vídeo. Angelusa Alves perguntou nos meus comentários: doutor, bom dia, o que significa o concluso para julgamento? Né? Será que demora muito? Obrigado. Vamos responder a dúvida dela, que eu achei bastante pertinente e assim, acontece em todos os processos e certamente gera ansiedade para todas as pessoas. O que é que significa o concluso para despacho? O que é que significa o concluso para decisão? E o concluso para julgamento ou o concluso para sentença? Né? Gente, é importante delimitar que o ordenamento jurídico processual brasileiro classifica os atos dos juízes em 3 categorias, né? Despachos, decisões e sentenças. O concluso para despacho nada mais significa que na sequência vai ser proferido um despacho pelo juízo. É uma forma que a vara apresenta de organizar internamente os seus processos. E, obviamente, então, se existe uma conclusão para julgamento, o que está por vir é o julgamento de um magistrado, tá? E, doutor, qual é a diferença entre despacho, decisão e sentença? A sentença extingue o processo com resolução do mérito ou sem. Né? Um despacho é um ato que gera impulsionamento processual sem caráter decisório. Né? Por exemplo, uma citação é ordenada por meio de um despacho. Uma decisão tem uma força decisória, né? Mas você não tem ali a extinção daquele procedimento. Portanto, se diferencia da sentença. Tá? Então, quando você tem, no âmbito de uma ação judicial, a palavra concluso para julgamento, significa que está por vir o julgamento da sua causa previdenciária, né, para o bem ou para o mal. Se você tem ali uma conclusão para decisão, o que está por vir é uma decisão acerca de sua causa, de sua lide previdenciária. Se tem uma conclusão para despacho, o que está por vir é um despacho. Tá? Eu espero que eu tenha sido claro nesse ponto. Mas a gente tem mais perguntas aqui do Zenildo Freitas. Eu quero responder essa pergunta, que também é bastante interessante. Eu já venho batendo nesse tema nos vídeos anteriores, vocês devem estar acompanhando. Tá? Bom dia, doutor. O juiz deu a sentença para implantar o benefício, mas o INSS recorreu. O que pode acontecer? Vamos lá. A gente tem aí um recurso contra uma sentença. A gente teve uma sentença favorável, né, para a implantação de um benefício previdenciário, a gente não sabe qual, pode ser auxílio-doença, pode ser pensão por morte, pode ser aposentadoria. E o INSS recorreu. O que é que pode acontecer? Pode acontecer diversas coisas, né, mas o mais indesejável que aconteça é a reforma de sua sentença, ou seja, o INSS pode, por meio do recurso, mudar o julgamento do seu processo, por meio de uma revisão da decisão na segunda instância. Tá? Então, tanto pode acontecer isso, mas o que é que acontece na maior parte das vezes? O recurso do INSS não é provido e é mantida a sentença. Tá? Eu sempre digo para as pessoas, já falei aqui nos vídeos, que a tendência do Poder Judiciário é sempre a manutenção dos atos processuais praticados pelas autoridades públicas, tá? Salvadas incorreções grosseiras que, evidentemente, têm que ser sanadas, mas, de regra, a ideia é de manutenção. Até mesmo porque existe o trabalho de um conjunto de pessoas, né, no judiciário. Então, pode acontecer, Zenildo, a reforma da sentença, pode acontecer a manutenção. É mais provável que aconteça a manutenção. Né? Isso vale tanto para a sentença de procedência, como para a sentença de improcedência. Tá? A manutenção será a regra. Vamos ver aqui essa pergunta. Doutor, 2020 tem entrado na justiça porque meu filho tem escoliose e perdi.
Passando 45 dias agora em 2021, tive diagnóstico de autismo, dei entrada novamente e o juiz deu procedente o pedido, mas o INSS pede anulação porque o caso dele já foi julgado. Tem chance de ganhar a causa? O Davi Freitas fez essa pergunta. Olha, é importante dizer que a argumentação do INSS, ao que me parece no seu caso, não é procedente, tá? Porque em uma das ações, Davi Freitas, você questionou, você pediu um benefício sob o argumento de que seu filho tinha escoliose, tá? E em outra das ações você pediu a concessão do seu benefício sob o argumento de que ele tinha autismo. Portanto, você não tem aí uma identidade de objeto entre as ações. Embora o pedido seja o mesmo, o conteúdo veiculado na ação é completamente diferente, de sorte que você não pode aí, alegar que existiu uma dupla submissão ao Poder Judiciário de uma matéria idêntica. Eu entendo que as matérias são distintas e, portanto, você não tem que se preocupar com isso. Então, você tem sim chance, no meu ponto de vista, de conseguir o benefício. Evidentemente, caso o Poder Judiciário conceda por sentença o benefício e não haja revisão na segunda instância do julgamento, tá? Mas o fato de você já ter entrado na justiça para discutir um benefício com base em outra doença não faz com que você seja impedido de ajuizar uma nova ação para pedir um benefício previdenciário com base em uma outra deficiência, entendeu? Então, assim, são situações distintas e, portanto, não existe impedimento à judicialização nesse tipo de caso, tá? Vamos lá para mais uma pergunta. Doutor, me tira uma dúvida, aqui é a pergunta do Gabriel Ramos, tá? Doutor, me tira uma dúvida, minha mãe entrou com um pedido do INSS, foi negado, mas descobrimos que eles não tinham lançado alguns carnês de contribuição, ela entrou na via administrativa junto ao INSS, tá? Daí entramos com o recurso foi provido, o INSS recorreu de novo e já se passou muito tempo, tá? E não há uma conclusão do processo. Olha, Gabriel, assim, fica difícil eu emitir uma opinião sobre esse tipo de situação, porque eu não sei exatamente se o processo já é acompanhado por advogado, eu não posso me pronunciar sobre processos que já são objeto de acompanhamento por outro profissional, isso é uma questão, tá? Mas, principalmente porque eu teria que analisar os autos processuais para ver se está existindo uma excessiva demora, né, no julgamento do seu processo, ou se o caso é simplesmente da oposição de recursos pelo INSS. Se o INSS recorre, ele está exercendo o direito, né, que existe na lei. E, portanto, não há nenhum absurdo nisso. Agora, o que é que você tem que ter em mente? Né? A partir da primeira negativa do INSS, você já pode se socorrer ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem um rito muito mais objetivo, né? No sentido de permitir que o beneficiário ganhe ou perca, né? De uma forma mais acelerada. Então, assim, eu recomendo que, se você está sentindo que a seara administrativa não está resolvendo a sua questão, busque o Poder Judiciário. Para, no Poder Judiciário, você buscar a postulação do seu benefício, com certeza conseguir, tá bom? Então, eu não costumo recomendar que a pessoa aguarde indefinidamente, né, o julgamento de um processo na seara administrativa, porque isso pode levar muito tempo e, às vezes, a intenção do INSS é justamente retardar o andamento daquele procedimento para retardar, por consequência, o pagamento daquele benefício, e muitas vezes é devido. Então, é bom se avaliar cada caso para ver até onde é razoável esperar o INSS na seara administrativa e a partir de quando é adequado contratar um advogado para que seja solucionada essa questão, tá? Então, vamos lá. Vamos para mais uma pergunta. Essa pergunta é muito interessante. Perícia favorável é garantia de concessão de benefício no judiciário? A partir do momento em que eu peço no judiciário um auxílio-doença, eu tenho a garantia de que irei conseguir o benefício? Essa é a pergunta que se faz no vídeo aqui. E a resposta é não, tá? Absolutamente não. Você pode ter uma perícia favorável numa ação judicial que pede auxílio-doença e mesmo assim perder a ação, tá? Para ilustrar esse tipo de situação, basta que você imagine, por exemplo, que a pessoa não reúna o requisito da carência, né, para o recebimento do auxílio-doença de 12 meses. Se você não tem os 12 meses,
de carência, você não vai ter direito ao benefício, por mais que sua perícia do processo tenha sido favorável. Então, não existe uma garantia de obtenção de um benefício por incapacidade por meio da realização de uma perícia que se consagra vitoriosa. Não existe essa garantia, tá? O que existe é uma maior probabilidade de você ter um resultado exitoso caso a perícia seja favorável. São situações completamente diferentes. Mas, é claro, se você tiver cumprido todos os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença, se tiver a qualidade segurada, né, você tiver a incapacitação constatada, evidentemente que vai ser concedido o seu benefício. O que não significa dizer, por outro lado, que se trata de uma garantia. Vocês entendem? Então, assim, existe uma diferença entre as afirmações. Então, respondendo a essa pergunta, não existe garantia de concessão do auxílio-doença quando a perícia é favorável. Existe uma maior chance de êxito do processo. Tá? E existem casos de processos de pessoas que conseguiram ir bem nas perícias e mesmo assim perderam as ações judiciais. Tá? Vamos lá para mais uma pergunta. Eu tenho artrite reumatoide e não posso trabalhar mais. Eu tenho direito à aposentadoria por invalidez? Marisa, é preciso analisar. Se você tem a qualidade de segurado, se você está trabalhando, ou se você nunca trabalhou, é uma outra questão, tá? Porque nesse tipo de situação, você pode ter direito à aposentadoria por invalidez, e se você estiver sem trabalho e sem renda, você pode também ter direito ao benefício de prestação continuada, né? Desde que a composição de sua renda familiar seja adequada para tanto, tá? Então, assim, não existe resposta imediata, mas a artrite reumatoide pode garantir, sim, a concessão de benefício por incapacidade ou por deficiência, tá? Boa noite. Saiu minha aposentadoria. Pergunta: os atrasados RPV leva quanto tempo para o juiz mandar pagar? 25 de 10 de 2019. 35 mil. Esse valor vai ter correção monetária? Olha, vai ter correção monetária e juros de 1% ao ano nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Tá? Quanto a isso, não há dúvida. Quanto tempo vai demorar para o juiz mandar pagar? Eu já tenho falando disso em outros vídeos, tá? Essa questão do tempo depende muito da região do Poder Judiciário, de sua postulação do benefício. Existem poderes judiciários que são mais céleres, existem outros que são mais morosos. Tá? A ideia é que não demore. Após o trânsito em julgado, você executa o pagamento, é feito o cálculo judicial e, por consequência, é expedido o RPV respectivo. Tá? A ideia é que não haja demora. Mas, evidentemente, existem percalços, existem poderes judiciários que estão enfrentando crises hoje no Brasil. Então, nem tudo vai ser como a gente sempre planejou, tá? Então, pode ser que aconteça de você ter uma demora atípica em um processo, por conta da pandemia e por conta do problema daquele poder judiciário regional. Então, não tenho como responder essa pergunta, tá? Mas, pessoal, é isso. As perguntas foram respondidas hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Sigam no canal, se inscrevam, né? Dê um like no vídeo, interajam. Isso é extremamente importante para a gente aqui no YouTube. Um grande abraço e tchau, tchau.